Queridos, eu gostaria de ser aqui, trazer uma palavra, uma reflexão. Como o pastor Kleber disse, há 3 anos, quase 4 anos, que o Senhor vem preparando, e quando o Senhor nos falou de um tempo de separação, foi exatamente quando começou aquela pandemia, aquela coisa horrível. E eu disse para os irmãos algo, e eu quero fazer uma reflexão aqui, antes de pregar, para nós orarmos. E eu disse, irmãos, eu não entendi a palavra profética naquele ano. Não entendi porque santificação é uma palavra doutrinária, está na Escritura. E Deus exige que os filhos dele sejam santos como ele é santo. Toda maneira de viver. Quando chegou março, abril, o pessoal começou os aeroportos fechando, cidade não querendo receber as pessoas. E aí começou a separação em aquele momento. E Deus falou que ele ia levar muita gente. E Deus estava trazendo um juízo na terra. E ele ia levar muita gente. E muitos amigos meus, falo pastores, foram de outros ministérios, foram embora. Mas Deus me falou que do Ministério Transcultural não ia ninguém. Ele não ia recolher ninguém. E eu louvo muito a Deus por isso. E eu disse para os irmãos, os crentes na internet pedindo oração, eu falei assim, não ore para Deus tirar a pandemia. Ore para que o Senhor proteja a sua casa e que Ele faça segundo a sua vontade. E isso por quê? Porque os juízos de Deus, eles são imutáveis. É impossível que Deus minta. E a palavra nos mostra que quando uma terra peca contra Deus, Deus tem 4 maus juízos contra essa terra. E então nós entendemos, eu entendo isso. Por isso que lá no Salmo 91, é um salmo onde Deus promete que Ele que faz a ferida e Ele é que cura. Porque Ele que manda o juízo e a proteção está nele. Ele mantém o justo vivo na fome. Ele preserva os seus filhos da espada. Ou vem a guerra, mas ele é o guarda. Cai bomba à direita e à esquerda, mas não cai na sua cabeça. Você está entendendo? Vocês estão lembrados quando Josué foi para a batalha lá? Que caía saraiva na cabeça, as pedras de saraiva na cabeça dos inimigos? Mas dos filhos de Israel, não. Era selecionado. Foi a primeira sistema de míssil, veio do céu para a terra em forma de saraiva, entendeu? Mas está ligado, só caía na cabeça do inimigo. Esse é o Deus que nós servimos, amém? E nós somos muito gratos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez e pelo que Ele faz. E é interessante nós observarmos algo muito nisso, é que Deus Ele não muda, mas nós mudamos. O homem é como folha de bananeira, que não tem segurança no que faz, e nós aprendemos a gostar de mentira, e de lisonjas, e de acreditar naquilo que muitas vezes agrada o nosso coração, ainda que Deus não falou. Mas quando nós crescemos espiritualmente, quando nós amadurecemos em Deus, nós não aceitamos que nada mais do que a verdade. A maturidade nos faz saber, que é como nós vimos aqui, não é? A palavra pelo nosso diácono Tiago, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu e a mente não percebeu, são as coisas que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama ao Senhor? Ama ao Senhor? Ele tem preparado, Ele tem coisas inefáveis, que você não pode prescrutar, jamais imaginar. Por isso que vale a pena ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso que vale a pena fazermos essa observação. Mas o que me deixou assim assustado na palavra profética, que muitas pessoas que estavam conosco não estão mais. Não estão, não é porque morreram, é porque desviaram dos caminhos do Senhor. Deus disse que tinha muitas pessoas que estavam brincando, e que Ele ia arrancar as pessoas que não levasse a sério a sua palavra. Deus, Ele é que faz diferença entre o puro e o impuro. É Deus que é o guarda fiel do seu povo.
Está escrito lá no Salmo 101, que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Ele vai embora. Mas, e geralmente quando alguém vai embora, o sujeito vai embora falando mal da igreja, do pastor, do ministério, do líder da célula, do vizinho, do irmão que tanto o ajudou, enfim. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, porque o diabo, ele é o acusador. Então o dia que você quiser saber se você está sendo usado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo, é só você saber o que está saindo da sua boca. Se você estiver acusando, você está parecendo com um capiroto. Mas se você estiver abençoando ou intercedendo, você está parecendo com o céu. Amém? Ai, que amém fraco esse, hein? Carro que não quer pegar. Amém, irmão? Amém. Então vamos ficar espertos, entendeu? Que Deus nos ajude a partir de hoje entender, fazer um diagnóstico na nossa vida. E eu disse para vocês algo muito sério: muitos foram embora. É interessante que desde que o homem caiu lá no Jardim do Éden, Deus proveu aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e que o Senhor, pela sua misericórdia, criou caminhos. Mas interessante que apareceu no meio de tanta gente injusta, diz a palavra do Senhor, que tinha um homem que andou com Deus. Lá naqueles dias, vocês estão lembrados do nome dele? Diz que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Sabe como é que ele tomou? Ele não morreu, não. Deus o tomou. Ele era o bisavô do Noé. Entendeu? Aí vem o bisneto dele, por aí, e também se torna um pregoeiro da justiça no meio de tanta injustiça. Preste bem atenção. E Deus também manda ele fazer uma arca, e Deus resolve executar um juízo sobre toda a face da terra, salva ele com mais 7 pessoas. Olha que coisa. Quantas pessoas? 8 pessoas foram salvas. Aí, de repente, Deus levanta o patriarca, um amigo dele na terra, chamado Abraão, um homem que Deus viu nele um homem fiel. E esse homem de Deus, chamado Noé, chamado Abraão, Deus, na verdade, prova o coração dele, e ele foi achado fiel, e se tornou o quê? Amigo de Deus. E agora, como amigo de Deus, Deus que diz que Abraão é um amigo dele, porque o Abraão não negou a Deus o seu próprio filho, Isaque. E é interessante que em Abraão, nós fomos feitos família de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia! E é isso que é importante, que nós nos tornamos benditos com o crente Abraão, que creu em Deus, quando havia um ceticismo total. Deus viu um homem, e é muito importante que você, homem e mulher, né, está falando de homem, gênero, né, o homem, e Deus, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam, conforme está lá no capítulo 16, 9 de 2 Crônicas, né? Que os olhos de Deus passam por toda a terra, para se mostrar forte para com todo aquele cujo coração é perfeito para com ele. Você vê que Deus viu o coração do Enoque, o coração do Noé, o coração do Abraão, mas Deus olha lá e resolve ver tanta imundície em 4 cidades, Sodoma, Gomorra e mais 4 cidades, e Deus resolve avisar para o Abraão que ia mandar fogo naquela cidade, enxofre, onde é o Mar Morto hoje, o Mar Morto. Vocês viram como é que os juízos de Deus são assim? Aquelas cidades pujantes, poderosas, virou nada. Mas lá tinha um servo dele chamado Ló, e os olhos do Senhor contemplam os fiéis na terra. E Deus então tira o Noé, mais as suas 2 filhas de lá, e agora Deus salva 3 de novo. De Ló, desculpe-me, do Ló. E aí, Deus tira o Ló com as suas 3 filhas, com a esposa
e as 2 filhas, e a esposa resolve fazer como muitas esposas fazem hoje, né? Olhar para trás e fica para trás mesmo. Eu quero te dizer uma coisa: a ordem é avançar sempre, parar nunca, recuar jamais. Amém? Nós precisamos ter um foco, porque não estamos aqui por escolha nossa. Não, foi Ele, Jesus falou no capítulo 15 e 16 de João: não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Mas nós temos essa missão. E aí Deus levanta agora, não é? O povo, a família do Abraão, cresce, está com 70 pessoas, e chega no momento, o Jacó está com 70 almas, vem aquela fome, o José já tinha ido para o Egito. Deus proveu uma saída, levantando o José para manter aquela descendência. Eles descem para o Egito, e lá eles se corrompem com os homens daquela terra, e Deus resolve levantar o Moisés para resgatá-los dali. Deus é um Deus que sempre está olhando para os fiéis. Se tiver um, e lá tinha um Daniel, o Moisés, diz que o Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus, do que por um momento ter o gozo do Egito. Está falando, tem gente que gosta do gozo com o mundo. Mas eu quero te dizer que eu só quero falar da palavra profética. E aí o Moisés sai com 603.570 e tantos homens que arrancavam espada, fora mulheres e crianças. E de 19 anos para baixo era contado como criança naquela geração. Não arrancava a espada, entendeu? E aí o que acontece? Eles começam a não ouvir, a não levar a sério, como tantas famílias hoje estão dilaceradas, destruídas, por não ouvir a voz de Deus, por querer ouvir aquilo que massageia o ego. E está escrito que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, e por terem comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Não deve ser assim na sua e na minha vida, mas eu quero chamar a luz atenção exatamente sobre isso. E eles fazem exatamente porque começaram a rebeldia. Por que muitas vezes nós tropeçamos no caminho? Pedra, deixa eu contar para vocês uma coisa muito interessante, não é? Uma pedra, vamos admitir que isso aqui fosse uma pedra. Isso aqui é uma pedra, tá bom? Figurou bem agora? Eu estou com uma pedra. Uma pedra é uma pedra. Na mão, uma pedra desse tamanho no chão, um descuidado tropeçando nela, o que vai acontecer? Vai cair. Ou não? Vai cair. Se tropeçar numa pedra, vai cair. Mas uma pedra na mão de um vândalo vai machucar alguém. Uma pedra na mão de um construtor vai virar o quê? Material para a fundação. Mas veja bem, uma pedra na mão de um lapidário vai virar uma obra de arte. A pedra, ela é simplesmente uma pedra. E nós temos as pedras do caminho. Precisamos saber como usá-las. E muitos caem, tropeçam na pedra, que poderia servir como um fundamento ou uma obra de arte, mas outros, um vândalo fere o outro com ela. Que Deus nos dê entendimento, conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, para conseguirmos entender no nosso caminhar que a pedra não é para te fazer cair, a pedra não é para te machucar, a pedra é para nos fazer aprender. Depende, ela continua sendo pedra. O que você vai fazer com as pedras do caminho? Que Deus te dê inteligência. Mas o que aconteceu com Israel? Eles não levaram a sério. Isso é quando nós
nos tornamos ouvintes esquecidos. E aí Israel ficou 40 anos numa viagem que não era para durar aquele tempo, porque quando nós desviamos os nossos ouvidos da verdade, é como aquela pessoa que está na hora de pôr a mão na vitória e a mão sai fora, porque Deus não se agrada de um filho desobediente. A obediência, ela é algo fundamental. Deus quer obediência e não sacrifício. Mas às vezes nós queremos fazer sacrifício em vez de obedecer a Deus no caminho. E foi o que aconteceu com Israel. E agora, para nós melhorarmos esse assunto, nós vamos lembrar que chega no momento na caminhada, naqueles 40 anos de deserto, irmãos, deserto é lugar de adversidade. Eles resolvem agora chega um momento que estão aproximando da terra prometida, do lugar, eles querem conhecer a terra. Deus fala com Moisés, manda o pessoal ir lá, e eles queriam saber se o povo lá, se lá tinha cidades fortes ou cidades fracas, se a terra era boa ou era ruim, se tinha muita árvore ou não, porque eles já vinham num deserto sem vegetação, né? E se lá na verdade a terra era forte ou fraca, se lá na verdade os homens, tinha muita gente ou não. E quando os espias chegam lá, 12 homens separados, homens poderosos, como é que fala? Soldados de primeira linha, eles vieram trazendo um cacho de uva, 2 homens numa leva carregando um cacho de uva. Vocês já pensaram que terra boa é essa, hein? Um dia eu estava com um palestino e comecei a pregar para ele, a falar com ele. Estava no meu carro e de repente ele começou a ficar irado. Irmãos, imagina, irado. Sabe por que ele estava irado? Porque na verdade tem uma faixa naquela terra que eles levam os filhos deles para ver a terra. A terra que seu bisavô, que seu trisavô, que seu pai, que seu tio, que a sua avó, que morreram por causa dessa terra. Sabe, quem conhece cidra aqui, levanta a mão. Cidra. Quem conhece fazer doce? Conhece? Tá? Uma cidra lá pesa 5 quilos. É a terra lá. E é por causa disso que eles brigam. Uma cidra pesa 5 quilos. Tudo lá é grande. Ele falou assim, é uma terra, é a nossa terra. Então eles estão brigando por terra aqui embaixo. Mas o nosso alvo é lá em cima agora. Amém? Lá é muito melhor do que aqui embaixo. E agora eu quero chamar a atenção sobre isso. E ele ficou irado com aquilo. Ele falou, é como se eles fossem roubados, que eles que tinham que estar naquela terra, mas que lá está o inimigo deles, que é Israel. E o que aconteceu no caminho? Eles vão lá nessa terra, e vêm com uva. Eles trouxeram mais coisas, vocês estão lembrados? Eles trouxeram mais algumas coisas de lá. Era tempo de figo. Eles trouxeram os figos, tudo lá. Ele falou que tudo é grande demais. Não tem nada a ver com essas manguinhas, com essas goiabinhas. Ele falou comigo, com esse trenzinho que tem aqui, não, entendeu? É tudo muito grande, a terra é muito boa. Mas o que aconteceu? Eles não ouviram a voz de Deus. E quando eles chegaram lá, que eles viram todos, eles ficaram maravilhados. Só que eles viram lá gigantes. E é o maior problema dessa geração, são os gigantes que te cerca no seu caminho. E eles então desfaleceram o coração, e eles, por causa dos gigantes, agora eles esqueceram das promessas de Deus. Tem crente que por causa de sexo esquece das promessas de Deus e das bênçãos de Deus na vida dele. A impureza invade o coração dele ou dela. Por causa de dinheiro, você te esquece das promessas de Deus. Eu vou tomar prejuízo. Que prejuízo, irmãos? Quem pode tomar prejuízo se o Senhor está na sua vida? Deus é que pleiteia a nossa causa, e Ele é a nossa vitória e fortaleza. Eles não confiaram nas promessas. Deus falou, Deus disse, eu vou entregar nas mãos de vocês, eu vou dar para vocês a terra. Mas eles não confiaram em Deus, confiaram
nos olhos deles, nos sentidos deles, nos corações. Não acredite nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e nem na sua carne, e nem no seu coração, são tudo inimigos. E aí eles fizeram isso, e sabe o que aconteceu? Eles chegam com aquela uva, assim, a terra é boa, vocês estão vendo aí? Só que nós não podemos vencê-los, nós somos como gafanhoto perto dos homens. Aí olha o tamanho deles, você viu o tamanho que eram os homens lá? Eles disseram que eles se sentiram gafanhotos perto dos moradores daquela terra, que eles não tinham nenhuma chance de explicar. Nós não andamos por vista, guarda isso, nós andamos por fé. Se o Senhor diz, é como a Clarinha diz aqui, pode confiar nele, aleluia. Confie no Senhor e não te estribe no seu coração e nem no que esses olhos seus têm visto, amém? É isso só. Deus falou, está na palavra, tá? Então creia no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Essa é a mensagem. E quando o povo ouve aqueles homens, os príncipes, falando que eles eram como gafanhotos, o Josué e o Caleb rasgaram as vestes. Mas não, espera aí. Não, o Senhor é conosco, nós vamos passar por cima deles. O Senhor é a nossa vitória. E o povo assustados, queriam voltar para o Egito. Por isso que tem muito crente que começa bem, anda bem e de repente volta para o mundo de novo. E essa gente, existe essa gente. Que Deus tenha misericórdia da sua e da minha e da nossa vida. Peça ao Senhor misericórdia por tudo o que tens feito, por tudo o que has de fazer. O Senhor é a nossa vitória, a nossa torre forte, aleluia. Peça ao Senhor misericórdia. Nunca mais ao Egito, Israel, nunca mais, nunca. Fala assim: Senhor, nunca mais. Éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor, andemos como filhos da luz, amém? E Deus se agradou, tamanha foi a forma que Deus agradou. Só para vocês terem uma ideia, quando chega para entrar na terra, nem o Moisés entrou na terra. Deus não, vou te mostrar a terra, mas você pega esse Josué aí, porque esse é o homem que eu levanto. E exatamente a palavra profética está baseada em Josué capítulo 1 versículo 9. Não tu mandei eu, como é que está escrito lá mesmo? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agrada-te do Senhor e eu te concederei o que deseja o teu coração. É isso que Deus fez. Deus simplesmente viu ele lá, na verdade, confiando em Deus e não nos gigantes. Mas muitas vezes, muitas pessoas voltam atrás porque vê gigantes, mas não vê o Deus que fez os gigantes. E o Deus criador dos gigantes é o Deus que desfaz os gigantes da sua vida e da minha vida e da nossa vida, porque Ele é todo poderoso, aleluia. Não tem doença, não tem problema para Deus. Vocês conhecem? Não. Filipenses 2:13 diz que do Senhor é o querer e o efetuar. Ele faz o que lhe apraz. Ele é o Deus do impossível. E é exatamente isso o Senhor levanta com a queda. E o que acontece? Agora o Josué é levantado por Deus e Deus promete que vai usá-lo. E Deus o usou durante o seu tempo. E quando chegou a hora de conquistar a terra, o interessante é que são quantas heranças que Deus separou para os filhos de Israel? Quem lembra aí? Foram quantas terras que foram separadas? Qual que é o número dela? 12? Não, 14. 14 terras. 14 pedaços de terra. Não são 12 não, 14, vocês vão saber. O Josué e o Caleb foram os dois dos 10 espias que garantiram que Deus era com eles para passar. Quando chegou lá, o Josué recebe herança, fora da herança da terra de Efraim. Mas também, o Josué era da tribo de Efraim. E o Caleb era da tribo de Judá. Ele recebe uma herança fora da tribo dele.
Só dele. Porque ele falou que ia lutar, ele estava com 85 anos, com vigor de homem de 40, e que ele queria conquistar a terra. Ele falou: não, eu tenho 85 com vigor de 40, eu quero a minha herança, que o servo do Senhor Moisés falou que eu herdaria. E ele tinha falado com Josué também. Só que o interessante é que logo após vai lançar sortes, e quando lança sortes, que distribui as terras para as 12 tribos, a sorte de Judá cai ao lado da herança de Calebe, e a sorte do Efraim cai ao lado da tribo da herança de Josué. Porque quando eles morressem, a família fosse, a terra ia ficar somada à tribo dele. Porque Deus é um Deus que honra aqueles que o honram. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Aquela confiança em Deus, e eu quero chamá-los a atenção. Deus nos traz a um tempo de grandes conquistas. Deus, nós tivemos aqui na consagração, na última ceia, com todos os pastores, e Deus falou de manhã, Deus falou à tarde, e à noite Deus falou que já vinha alguns ciclos, e que Ele fechava esse ciclo de grande tempo de santificação, e abria um novo ciclo de grandes conquistas. Quero dizer para os irmãos que não preocupe, e eu quero dar uma pausa, que nós vamos fazer uma oração agora pelo Brasil. Mas antes da oração do Brasil, nós vamos fazer uma oração por Israel. E eles estão vivendo aquele momento de juízo. Quero falar com vocês o seguinte: a palavra diz que nós devemos de orar pela paz sobre Jerusalém, nas suas orações, e pela paz de Israel. A paz de Jerusalém, sobre a prosperidade de Israel. Porém, nós estamos vivendo uma época em que eles estão em guerra. Hoje, a 0 hora que eles estão na nossa frente, 5 horas, me parece, não é? 5 horas, 4 horas, 5, quem lembra aí? 4 ou 5 horas para frente. Eles receberam, me parece que 20 mísseis, já. 2024 lá já começou com mísseis caindo. E aí você para e fala assim: poxa, o que está acontecendo? Deus, Ele não abandona o seu povo, mas Ele é um Deus que é um Deus de juízo. Ele diz que quando vinha espada, peste, fome, tem algo errado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos, os maus caminhos trazem esse tipo de adversidade, e é o que está acontecendo com aquela gente que teme a Deus, mas que tem andado nos caminhos das gentes. Uma coisa que eu sempre falo, porque Deus, o Pai, exigiu isso, e Ele disse aí agora no capítulo 42 de Isaías, coloca para nós na tela se for possível, 42 de Isaías, versículo 6, diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. O que Deus está falando mesmo? Não é? Eu vou reler com vocês, Isaías, abre a sua Bíblia, 42, 6, aqui Deus, o Pai, está falando de Jesus. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. A maior conquista que nós herdamos de Deus é a nossa salvação. Aleluia! Éramos perdidos e fomos achados, estávamos condenados à morte pelo sangue de Jesus. Hoje nós somos salvos na pessoa de Jesus, e Jesus diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ele nos salvou. Aí agora vem o grande milagre lá de 2 Timóteo capítulo 1 versículo 9, que ele nos, como é que é? 2 Timóteo capítulo 1 versículo 9, o que está escrito lá mesmo? Que Ele nos chamou, Ele nos salvou e nos chamou numa santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo
Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes do homem pecar, Deus já sabia que ia acontecer isso. Mas por que Deus permitiu o pecado, pastor? Tem pessoas que pensam, mas por que Deus é onisciente e permitiu o pecado? Você não poderia conhecer um Deus de amor se nós fôssemos robôs programados. Concorda comigo? Ei, se nós fôssemos como robô programado, daria para você saber o amor de Deus? Não, você só sabe que Deus é um Deus de amor porque Ele criou uma forma de você saber que Ele nos ama. Você só conhece a misericórdia de Deus por causa que Ele estende a mão para o ingrato e mau. Se todo mundo fosse bonzinho, você não saberia o que é amor, o que é misericórdia, o que é longanimidade, o que é bondade, quem é Deus, o que é essa... Vocês entenderam o que eu estou falando? Amém? Então é por isso que Deus, você sabe que Deus é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele já no início, lá atrás, Ele demonstra quem Ele é, e Ele nos quer com o seu caráter, com os seus atributos. Como Ele é esse Deus de amor, e Ele determinou na sua onisciência que Ele nos salvou e nos chamou. Você não é só salvo, Ele nos chamou para cumprir com o propósito da sua vontade, e isso é antes dos tempos dos séculos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então que o Senhor nos faça verdadeiros filhos e filhas, fiéis e obedientes, para vivermos neste tempo de grandes conquistas em todos os níveis. E Deus falou de manhã, falou à tarde, e à noite Deus falou que Ele fechava aqueles ciclos e abria um novo ciclo em que Ele ia restituir, nos levando às conquistas. E Deus usou exatamente o Josué como o homem que levou todas as tribos de Israel a herdar as promessas de Deus, conquistando terras de inimigos gigantes. Mas o Senhor é o Deus que os visitou e deu a eles aquilo que tinha prometido. Por quê? Porque Deus é um Deus fiel, e Deus disse que Ele ia nos dar as bênçãos, mas nós não poderíamos deixar o nosso coração se exaltar, se elevar, que como Ele destruiu as nações para entregar aquelas heranças, aquelas terras, se eles um dia viessem a andar nos caminhos daquele povo, daquelas gentes, fazendo as abominações e as ações abomináveis dos pecados daquela gente, Deus ia vomitá-los, fazer a terra vomitá-los, como vomitou o povo que estava nela antes dele. Por isso nós precisamos de pedir a Deus para nos dar prudência, para andarmos prudentemente na nossa fala, no nosso agir, no nosso pensar. Irmãos, em nome de Jesus, estamos vivendo na época dos crentes progressistas. Sabe o que é crente progressista? Sabe? Dos crentes socialistas, dos crentes que acham que a Bíblia está precisando de uma reforma mesmo. Não é que homem não é homem, mulher não é mulher, que é uma coisa que nasceu. Isso cabe na cabeça de gente desvairada, depravada e que não tem o conhecimento de Deus. Na sua e na minha vida não. Vamos ensinar os nossos filhos e vamos preservar os princípios do nosso Pai que está no céu. Amém? Então diz que Deus, não é? Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele é um Deus de amor, que Ele deu o seu Filho. Por quê? Porque Ele o chamou. Ele disse: eu te chamei em justiça, e te tomarei pela sua mão, e te guardarei, e te darei o conserto para a luz dos povos, para conserto dos povos e luz das nações. E Deus enviou seu Filho a este mundo para nos fazer o que mesmo? Isaías, abra sua Bíblia aí, 49, versículo 6. Tem uns versículos que eu quero ler com vocês rapidamente, que eu prometo para vocês que
no máximo 15 minutos, nós vamos ajoelhar e vamos falar com o nosso Pai. Eu quero que nós passemos deste ano de 2023 para 2024, você fazendo as considerações junto a Deus, dos seus dias, dos seus caminhos. Quantas pessoas que o ano passado, não é, estavam nessa época cheios de vigor, cheios de boas intenções, fazendo tantos planos e projetos, e hoje não estão conosco mais. Pessoas que nós tanto amamos. Que Deus abençoe a minha, a sua e a nossas vidas. Temos muito mais para agradecer do que para pedir. Olha o que está escrito em Isaías 49. Vamos ver agora versículo 6. Diz assim: disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também eu te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Irmãos, Jesus é a salvação para todo mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus realmente, em 1 Coríntios, né, Paulo retrata aos Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz a palavra que Ele nos salvou, né, Ele nos justificou, nos lavou. E em Jesus, não é, nós recebemos, nós somos lavados, justificados, santificados e salvos da ira futura, conforme também Romanos 5, 1, 6, 8 a 10. Cristo padeceu. O Pedro prega isso em 1 Pedro 3, versículo 18, que o justo padeceu pelos injustos. Jesus. E isso Jesus fez. Ele, na verdade, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Ninguém pode realmente, Jesus falou assim: olha, ninguém tem maior amor do que este. Em João 15, 13 e 14, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Aí Jesus está falando: eu vou morrer pela vida de vocês, eu vou me doar inteiramente, eu vou provar que eu sou amigo de vocês. E Jesus morre para nos fazer o quê? Livres. E agora, como amigos de Deus, nós temos essa missão intransferível, que como Jesus nos amou, nós devemos de amar uns aos outros. Jesus nos amou, como o Pai nos amou, nós precisamos de amar uns aos outros. Que amor é esse? É um amor sacrificial, é um amor que morre pelo outro. Mas não é isso que nós vemos nesse mundo. Nós estamos vivendo no mundo como as hienas. Eu não sei, eu já disse isso aqui para vocês, mas vocês que nunca estudaram, quem conhece, já viu hiena na televisão? Aquele bicho parecendo um cachorro assim, que já viu como é que hiena é? Sabe como é que as hienas convivem? Sabe ou não? Sabe como é que é? Nasce 3, 4. Aí os 3, quando nasce 4, eu já vi como é que faz. Aí o 3 junta e come um irmãozinho mais fraco. Entendeu? Aí depois sobraram quantos? 3. Aí os 2 mais fortes comem o outro mais fraco. Aí sobraram quantos? 2. Aí quando chega a fome, um resolve comer o outro. Mas como na verdade os 2 são fortes e o combate é muito grande, eles descobrem que não dá para um comer o outro. Aí eles saem juntos para caçar juntos, para eles morrerem de fome. E eles se toleram a vida inteira, entendeu? Eles juntos, mas não é, eles dormem vendo um monte de carne ao lado, mas que não dá para comer aquela carne, entendeu como é que é o negócio? Então sai os 2 pacotinhos de carne para comer, arrumar carne para comer. E não deve ser assim na nossa vida, porque nós recebemos agora a natureza de Deus para vivermos no Espírito e não na carne. Por isso que a palavra diz que nós devemos de andar no Espírito e não cumprir com as concupiscências da carne, porque se andarmos na carne nós vamos morrer. Por isso tome muito cuidado para você não pactuar com as obras infrutuosas das trevas. Você de repente arruma um amigo ou uma amiga que você não consegue discernir que quem é inimigo de Deus, do seu pai, quem aborrece o seu pai, te aborrece também. Por isso que a palavra diz: vede prudentemente como andais.
A palavra do Senhor nos ensina que e nós estamos vivendo um momento difícil, que quando um irmão desvia, uma pessoa desvia do Evangelho, você sabia que você não pode nem comer com ela? Você sabia? Não sabia não? Tem jeito de colocar aí na tela rapidinho aí para nós? 5:9 de 1 Coríntios. Vamos lá, 5:9 de 1 Coríntios. Já por causa que vos escrevi, que não vos associeis com aqueles que se prostituem. Às vezes você desvia e vai prostituir, e está lá você, na casa, é minha amiga, é meu amigo. E isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, nem com os avarentos, os roubadores ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora veja lá, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, com tal nem ainda comais. Por que tenho eu que julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, de entre vós a este iníquo. 2 João 8, 9, 10, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Olha lá, 1 João, 2 João. Olhai por vós mesmos para que não percamos. Você pode perder? Pode. O que já temos ganhado. Antes recebamos o inteiro o quê? Galardão. Todo aquele que prevarica, que não persevera na doutrina de Cristo. Qual que é a doutrina de Cristo? Para que sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós. 17 e 21 de João. Diz assim, ó: doutrina de Cristo não tem a Deus, mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, porque eles são inseparáveis. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, o receba em casa e converse com ele. Como é que é mesmo? Não. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, como é que está escrito mesmo? Não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, e você continua andando, conversando, minha amiga, meu amigo. Nós perdemos o escrúpulo, nós não conhecemos a palavra. Não pode julgar? Não, a Bíblia diz que tem que julgar sim, é para julgar os que estão de dentro. Não julgueis, não, Jesus falou em outro contexto, o contexto da pessoa que está prevaricando contra Cristo, pecando contra Deus. Você não pode comer com ele. Mas eu quero chamar a atenção que Jesus aqui está falando sobre o assunto. Então, nós precisamos entender que Jesus, agora, Deus então manda Jesus, e Jesus vem. E Jesus chega e pega 12 homens, e escolhe 12 homens em Mateus capítulo 10, do 1 ao 7. Eu vou ser bem rápido aqui. E Jesus dá para eles autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões, para fazer toda a obra, desfazer tudo ali, poder para expulsar demônio, para ressuscitar morto, para operar sinais, prodígios e maravilhas. E fala com eles: olha, vocês não andem no caminho das gentes, no versículo 5. E no versículo 7 vai assim, mas ande antes. Não, esse é Lucas, eu estou em Mateus 10. Mateus 10, do 1 ao 7, né? Agora, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, curarem e toda a enfermidade e todo o mal. E eu vou ler, ora, os nomes dos 12 são estes. Pode passar, você já sabe o nome dos 12 apóstolos, eu creio que sabe, né? Jesus enviou estes 12 e os ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis na cidade de samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegada a vós o reino do céu. Então nós temos: e curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dai. E aí Jesus continua falando com eles. Vocês viram o que aconteceu? Eu devo disso só para pregar o Evangelho. Se o sujeito recebeu o Evangelho, glória a Deus. Se não, eu não pactuo com as obras infrutuosas das trevas. Antes eu as condeno, porque quem condena é o Deus Todo-Poderoso. E Jesus agora ele anuncia, e ele fala, quando Deus, o Pai, em Jeremias 23, versículo 5 e versículo 6 de Jeremias 23, 5 e 6,
Deus, Ele é todo poderoso, e Ele está falando de Jesus, e Deus está anunciando: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo, falando de Jesus, e como rei reinará e prosperará e praticará juízo e justiça na terra. Ele, quando proíbe os seus discípulos de andar no caminho das gentes, é que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? E ele diz que nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, no versículo 6, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. E eu louvo muito a Deus, porque quando Deus fala isso em Lucas capítulo 1, 32, 33, Deus disse, não é, como nós falamos de Isaías 9, 6, diz assim: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também eu te dei para a luz dos gentios e para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Que pessoa é esta? É Cristo. E em Lucas 1, 32, 33 está escrito assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente, e o teu reino não terá fim. E o que Jesus fez? Ele veio, escolheu os 12, os deu para a luz dos povos, para conserto dos povos e luz das nações, dos gentios. E Deus fez com que recaísse sobre ele. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 8, Jeremias 8, diz assim, Hebreus capítulo 8, diz, capítulo 2, versículo 8, desculpe-me. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Jesus morreu por quantos? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Você é irmão de Jesus? Aleluia! Dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Olha Jesus: cantar-te-ei louvores no meio da... Tem crente que nem gosta de congregar, né? Vamos lá, não é assim mesmo? E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui aos filhos que Deus me deu. Jesus gerou filhos para Deus, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à morte, né? Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Aleluia! Põe Gálatas 3:29 para nós. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui pelo sangue de Cristo? Levanta a mão. Ele tomou a mim e a você para continuar uma obra que ele começou. Aleluia! E a maior e mais poderosa vitória que nós temos, a maior de todas as conquistas, que estávamos perdidos, mas fomos achados, estávamos condenados à morte eterna, mas ele nos resgatou pelo seu sangue e nos deu a vitória, e nos tomou e nos fez descendentes de Abraão, para nos dar a promessa
e nos fazer herdeiros, conforme no verso 3, versículo 9, por favor. De sorte que os que são da fé são benditos com quem? Com o crente Abraão. Quantos são crentes aqui? Quantos creem aqui? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos deu este privilégio, e neste ano de grandes conquistas, neste tempo de grandes conquistas que Deus traz sobre a igreja, Deus vai fazer alargar as cordas, Deus vai trazer um novo tempo sobre a nossa casa, Deus vai nos dar, porque Jesus disse: como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em João 17, 18, 20 e 21, Jesus fala sobre esses assuntos, e eu quero dizer para vocês que eu desejo que Deus nos faça diligentes, capazes de ser achados, aprovados pelo olhar do Senhor. Bem-aventurado o homem, viu? Olhe para mim, a quem Deus aprova, e não aqueles a quem os homens aprovam. O Paulo, ele disse em Gálatas 1:8, Gálatas 1:10, que se ele fosse persuado a Deus, eu agora a Deus ou aos homens, que se eu fosse agradar a homens, estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Não agrade a homens, agrade a Cristo, agrade ao Senhor. Peça ao Senhor hoje: Senhor, nesses ciclos que passaram, o Senhor me deu a oportunidade de me santificar. Agora usa-me como instrumento para louvor e glória do teu nome. Usa-me, Senhor, como instrumento vivo nesta terra, para que os meus discípulos possam me imitar. E quando alguém me imitar, o Senhor vai ser glorificado, porque estará imitando o Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Bendito seja o que vive e reina para todo sempre. E vai haver galardão, vai haver recompensa. Neste momento nós vamos nos dobrar diante do Senhor, neste tempo de grandes conquistas que Deus traz. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa: nessa oração, eu gostaria, coloque em pé primeiro. Nós vamos fazer uma oração específica por Israel. Deus disse que nós devemos de orar pela paz sobre Jerusalém e pela prosperidade de Israel. Que Deus venha trazer a conversão àquele povo. Nós temos, irmãos, deixa eu contar para vocês uma coisa. Tem dois povos que são extremamente reprovados pelo mundo. Um é Israel e o outro é a igreja do Deus vivo, porque existe um mesmo Deus para esses dois povos. Por isso que você vê muita gente condenando Israel, condenando. Você já viu que tudo que eles fazem, eles querem... Deixa eu contar para você. Cuidado com as suas palavras. Nas suas orações, ore para que Deus venha trazer a reconciliação de Israel, venha trazer a salvação de Israel. Israel hoje, agora, neste momento, enfrenta 7 nações de frente. 7 povos, sozinhos. Deus disse que um perseguiria 1.000 e 2 10.000. É assim quando Deus está com eles, porque Deus faz isso com a igreja. Que você não seja como aqueles 10 que recuaram, que foram olhar a terra. Depois você vai ler capítulo 13, capítulo 14 de Números. Na sua casa você vai meditar 13 e 14 de Números. 13, o capítulo todo. 14, o capítulo todo. E eu quero desafiar vocês, a partir de hoje, a ser como Caleb e Josué. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, você vai ser um conquistador no poder do sangue do nome de Jesus. Você não olhe os gigantes, não olhe as adversidades, não olhe a luta, não olhe a pedra, não olhe o gigante, mas olhe para as promessas daquele que te gerou, daquele que te comprou com seu sangue e daquele que te remiu para te fazer um conquistador, uma conquistadora, uma vitoriosa, um verdadeiro
vitorioso pelo poder da cruz de Cristo. E Jesus, lá terminando em Atos capítulo 1, versículo 1, disse, Lucas escreve a respeito de tudo que Jesus começou. Como é que está escrito lá? Coloca para nós, Lucas, Atos 1:1. O Lucas está escrevendo para o Teófilo, dizendo, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, e te levantou e me levantou nessa geração para continuar a fazer o que Ele começou a fazer. Que neste ano de 2024, o Senhor te abra os olhos e te desperte, para que você, como Jesus, e não somente Jesus, além de nos remir, Ele gera os filhos e leva a congregação e apresenta a Deus. Que você gere filhos, para que você possa apresentar a Deus nessa congregação, como você viu agora mesmo no capítulo 2 de Hebreus, do versículo 8 ao versículo 16. Ele não tomou os anjos, não. Diga assim, mas Ele me escolheu. Você pode falar no mundo espiritual, fala assim, faz assim para você, mas Ele me escolheu. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei, não tu mandei eu. Deus falou com Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não é com preguiça, não é querendo justificar. Líder não justifica, não. O líder faz e as pessoas imitam. Que Deus nos faça esses conquistadores vitoriosos pelo poder da sua cruz, em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos ajoelhar, eu quero que você lembre disso agora mesmo. Após essa oração você vai ajoelhar para agradecer a Deus só de estarmos aqui vivos e salvos, nessa consciência, convicção, e com esse chamado e com essa direção do céu. Já vale.